pergunta, né? Essa é uma pergunta que a gente ia responder antes de ontem, no culto de antes de ontem, mas que não aconteceu, como também ontem não aconteceu, mas não tem problema. A gente vai responder hoje a essa pergunta, tá? Isso tem a ver com pelo menos umas 2 ou 3 perguntas que foram juntadas numa só para a gente então conversar. A pergunta aqui está: os instintos são pecaminosos, não é? Os instintos que nós temos são pecaminosos? Essa é uma pergunta, né? E tem muito ensino aí falando que é pecado, que é contra Deus, que não sei o quê. A gente, para alguns teólogos, alguns pregadores por aí, tinha que viver uma vida de terror, todo o tempo assustado, amedrontado, porque Deus é um Deus que se ofende com qualquer coisinha, é um Deus cheio de mania, é um Deus intransigente demais, então você tem que ficar o tempo todo quietinho, pensando 20 vezes antes de pensar em fazer qualquer coisa. Isso não é vida abundante. Vida abundante é você viver tranquilo, né? Quando você é uma coisa, você é aquilo naturalmente. Quando você não é, aí você tem que ficar medindo. Então, deixa eu ver aqui uma situação, né? Você tem que ficar criando coisas para mostrar para você que você é aquilo que você não é e mostrar para os outros que você é aquilo que você não é. Então, é o tempo todo numa luta, numa dificuldade. Quando, na verdade, a Bíblia diz que quem é. Quem não é, não adianta ficar forçando para ser. A única coisa que precisa ser é ser. E aí é só pelo aceitar o convencimento do Espírito e deixar que ele faça a obra dele. Isso é uma coisa dele, não é sua, né? Então vamos ver aqui. Os instintos são pecaminosos? Primeiro argumento que temos aqui diz assim: tudo que Deus faz foi perfeito, tudo que Deus fez foi perfeito e atendia bem aos seus atributos e essência. Ele não conseguiria querer ou fazer algo que fosse diferente disto. Assim, ele criou o universo para que depois recebesse a criação do ser humano, que também foi perfeito em tudo, inclusive em relação ao material usado para a criação do corpo, da mente e da alma de cada pessoa. Alma é cada pessoa, é a individualidade de cada ser. Esta alma para a vida tem uma vida, né? Tem um corpo composto de instintos manipulados por hormônios. Instintos manipulados por hormônios, como todo e qualquer animal também criado por Deus. Quem é que dirige os meus instintos? Os meus hormônios e vice-versa. Além do corpo, a alma foi criada à imagem e semelhança de Deus, o que faz racional, capaz de atender ou não aos instintos. Os instintos mandam fazer uma coisa, mas o ser racional me diz se eu devo ou não fazer aquilo, ou quando fazer aquilo. Cadê? Atender ou não os instintos. Esta imagem e semelhança, entre outras diferenças produzidas no ser humano, faz acontecer na mente a luta de 2 inclinações poderosas. A carne, e aí carne não é soma, carne é sarx, soma é corpo, tá? Então carne, soma, seria corpo. E carne, sarx, quer dizer uma inclinação aos instintos. Então, dentro da nossa mente, tem essa luta, a carne contra o espírito. Esta luta entre estas inclinações é que dá sentido ao imagem e semelhança.
tem que ter essa luta. E quando as pessoas podem saber sobre o bem e o mal, a obediência e a desobediência, e então poder escolher entre uma e outra com suas consequências, né? Uma e outra com suas consequências. Imagem e semelhança também é Deus respeitar estas escolhas feitas por cada pessoa. Deus não força ninguém a nada. A carne, nesta luta, na mente, né? A carne, nessa luta, incentiva as pessoas ao uso indiscriminado e indisciplinado dos instintos. A carne instiga isso, em busca de prazeres, o que é diferente dos animais e do objetivo dos instintos. Entendeu? A carne pega o meu instinto e fica me provocando para que eu force aqueles instintos para me dar prazer. Tá bom? O que é diferente do que acontece com os animais. Eles têm instintos, mas ele não tem esses sarques, essa inclinação para usar os instintos para o seu prazer. Os instintos foram colocados para a sobrevivência e a procriação da vida. Nos animais, quando ameaçados, impulsiona fuga ou enfrentamento, o que gera muita violência por falta de disciplina. Sexto, o espírito, nesta luta, porque na mente está essa luta, né? Entre espírito e os sarx, e a carne, essa luta. Paulo fala sobre isso. O espírito nessa luta, na mente das pessoas, incentiva para a obediência a Deus, para o controle desses instintos, para a superação de suas reações e soluções. É neste espírito em nossa mente que o Espírito de Deus, olha, é nesse espírito na nossa mente que o Espírito de Deus, tá? Atua em todas as pessoas, convencendo cada uma de sua situação pecaminosa. Não são instintos que são pecaminosos. Não são os instintos que são pecaminosos. Eles foram criados por Deus, então não são pecaminosos. Eles são perfeitos e são eles que fazem a natureza ser o que ela é para o bem do ser humano. O pecado está na indisciplina em relação a esses instintos, o prazer de usá-los e manipulá-los para a obtenção de prazeres que prejudicam os próprios desobedientes, outras pessoas e a natureza que Deus nos deu para cuidar e proteger. Oitavo, quando atendemos o espírito, que está na nossa mente, né? Carne e espírito, quando atendemos o espírito, que está na nossa mente, nesta luta em nossa mente, os instintos ficam sob controle. E com isto, somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos e desta forma somos capazes de amar a Deus de todo o coração e alma. Assim sendo, teremos prazeres instintivos muito mais adequados, coerentes, bem aproveitados e de forma sadia na quantidade e qualidade, né, ideais. 9. Assim, quando a carne nos incentiva ao pecado, nos dando bons argumentos para isto, quando em nossos pensamentos isto acontece, ainda não estamos pecando. Isto faz parte do imagem e semelhança. É a nossa inclinação à desobediência funcionando em nossa mente. Jesus tinha isso? Tinha. Jesus foi tentado. Isso quer dizer que ele tinha uma sarx que o impulsionava, o inclinava para a desobediência. Isso é do ser humano, isso faz parte do imagem e semelhança. E ele tinha esse espírito que lutava contra a carne, mas ele alimentava, né, esse espírito. Tá bom? 10º, pecado é quando eu tomo a decisão, consciente ou não, de atender à carne e não
o espírito, ao espírito. Não tem como impedir que um pássaro voe por cima de nós, mas podemos evitar que ele faça um ninho em nossa cabeça. Então, ter a ideia para pecar, para desobedecer, para ir pelos instintos, é natural. Isso aí faz parte do ser humano. Agora, quando eu aceito e alimento a desobediência, aí eu estou pecando, tá? Se tivermos o Espírito Santo nos ajudando, isso fica ainda mais fácil, tá bom? Então, tudo isso é para dizer o seguinte: instinto foi obra de Deus, é obra de Deus, então não é pecado. Pecado é o uso errado do que Deus fez. Ok? Sexo não é pecado. Pecado é usar sexo de maneira fora da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É porque ele botou alguns caprichos? Não. É o que é bom para você e é bom para o outro. Entendeu? É o uso correto de uma maneira que seja sadia para todos os envolvidos. Na hora que um não está sendo sadio para um, então não é a vontade de Deus, então é desobediência, é pecado. Tá bom? Então isso é para responder: os instintos não são pecaminosos, não são contra Deus.